Glória a Deus, como é maravilhoso podermos servir a Jesus. Esse final de semana aconteceu também o Dunamis ali em Curitiba. Eu sei que várias pessoas puderam dar uma passadinha, senão em todas as reuniões, em algumas reuniões. E foi um tempo especial também ali da manifestação da presença do Espírito Santo. Somos gratos a Deus por esse ministério de jovens. E aqui também, você que tem filhos jovens, vizinhos jovens, traga eles para a igreja. Todo sábado, às 19 horas, tem culto de jovens aqui na igreja. E o nosso jovens, ele vai até 100, 102 anos, né? Isso quer dizer que você também é convidado para estar conosco aqui. Graças a Deus por isso. Amados, eu quero compartilhar uma palavra ao seu coração. A minha oração é que ela mexa com você, ela inquiete você e ao final ela tranquilize você, ok? Você que está com essa Bíblia, por gentileza, abra no Evangelho de Marcos, no capítulo 13. Eu trouxe um óculos aqui, mas não é que eu preciso, ok? É só para ficar um pouco mais confortável, né? Isso que é normal resistir a essas coisas, eu estou resistindo, né? Mas só para ficar um pouquinho mais confortável, é que a Bíblia que eu leio, a letra é bem pequenininha, né? E eu gosto dessa Bíblia aqui. Então, já tenho uma Bíblia com letra maior, mas eu já me acostumei tanto a ler nessa versão, que eu já sei onde estão os versículos. Esse versículo está naquela parte alta da Bíblia aqui. Aí mistura tudo, uma Bíblia com letra grande e tal. Então, mas o óculos é só faz de conta, viu, pessoal? Marcos, capítulo 13, aquele pastor que disse, não, mas você tem olhos de águia. É verdade, é uma águia mais velha, mas são olhos de águia, né? Marcos, capítulo 13, veja o que a Bíblia nos diz. Nós vamos ler alguns versículos, quase o capítulo todo, e queremos aplicar as nossas vidas. A Bíblia diz assim: saindo Jesus do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, olha, que pedras, que edifícios. Pode baixar um pouco, agora foi muito aqui. Respondeu-lhe Jesus: vês esses grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Assentando-se ele no Monte das Oliveiras, em frente do templo, Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se? Disse-lhe Jesus: cuidai para que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Quando ouvirdes de guerras e de rumores de guerras, não vos perturbeis. Tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Nação se levantando contra nação, e reino contra reino. Haverá terremotos em diversos lugares e fomes. Estas coisas são o princípio das dores. Deveis estar de sobreaviso. Sereis entregues aos tribunais e açoitados nas sinagogas. Sereis levados à presença de governadores e reis por minha causa, para lhes servir de testemunho. Primeiro, porém, o evangelho deve ser pregado a todas as nações. Quando vos conduzirem para vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer. O que vos for dado naquela hora, isso falai. Pois não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando virdes a abominação que causa assolação, situada no lugar onde não deve estar, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. O que estiver no telhado, não desça para casa, nem entre para tirar coisa alguma de sua casa. O que estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que estiverem amamentando naqueles dias. Orai para que isso não suceda no inverno. Porque naqueles dias haverá uma aflição tal, qual nunca houve desde o princípio do mundo que Deus criou, até agora, e nunca jamais haverá. Se o Senhor não abreviasse aqueles dias, ninguém se salvaria. Mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou aqueles dias. Então, se alguém vos disser, olhai,
aqui está o Cristo, ou olhai, ali está ele, não acrediteis, pois se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estai, pois, de sobreaviso, eu vos disse tudo de antemão. Veja o que a Bíblia diz a partir do versículo 32. A respeito, porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Versículo 33, estai de sobreaviso, vigiai. Versículo 37, o que vos digo, digo a todos, vigiai. Glória a Deus por essa leitura, uma leitura um pouco mais extensa, e é um texto muito rico, muito forte, muito profundo, muito interessante. Na verdade, alguns historiadores, eles tratam esse texto como um mini apocalipse. O próprio Senhor Jesus falando daquilo que irá acontecer. É interessante, amados, eu quero dividir em algumas partes essa ministração nessa noite, e nós queremos tirar algumas coisas muito importantes daqui. Quando nós lemos textos apocalípticos, por exemplo, é raro ter pregação sobre Apocalipse. Já percebeu isso ou não? Uma das razões que é raro é porque muitas pessoas tentam interpretar o Apocalipse associando algumas coisas da sua época. E os tempos vão passando e aquilo vence, aquilo passa. E depois eles percebem, puxa, mas não era bem o que eu imaginava. Quando nós lemos Apocalipse e quando lemos um texto como esse, não é para fazermos adivinhações do futuro. Não é para nós tentarmos antever o futuro, e sim sabermos ler o nosso presente. Sabermos trazer isso para o nosso dia a dia. Qual é a época que eu estou vivendo e como eu devo viver em relação a esses fatos. Amados, o último ponto do que eu quero falar nessa noite é: o Senhor Jesus voltará. Esse é o fato, isso vai acontecer. Esse será o final da nossa mensagem, nós vamos chegar exatamente nesse ponto. Mas vamos ver então um pouco desse contexto e por que Jesus traz essas colocações apocalípticas. É interessante nós pegarmos por etapas. Nós vamos ver que Mateus e Lucas também tratam do mesmo assunto, e os três evangelhos, eles são muito parecidos nos detalhes desse sermão de Jesus. Isso nos mostra que os discípulos prestaram atenção redobrada, porque eles estavam percebendo que algo ia acontecer. Note que aqui Jesus já estava terminando o seu ministério terreno. Ele já estava se preparando para ser crucificado. Muito embora os seus discípulos não estivessem entendendo isso. Eles estivessem um pouco confusos. E aqui também, a gente percebe por algumas perguntas deles, que eles também estavam um pouco confusos em relação àquilo que haveria de acontecer. Em primeiro lugar, a Bíblia diz, no versículo 2 do capítulo 13, aliás, no versículo 1, diz assim: saindo Jesus do templo, disse-lhe um dos discípulos: mestre, olha que pedras e que edifícios. Respondeu Jesus: vês esses grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Bem, quando Jesus fala isso, nós temos que entender que não eram só os discípulos que ouviram isso. Havia ali seguidores, havia curiosos e havia opositores. Não esqueça que Jesus, ele estava saindo do templo, estava perto do templo. E as pessoas ouviram ele. Aliás, mais tarde, perante os sacerdotes, perante Anás e Caifás, Jesus foi acusado por essa frase. Ele disse que iria derrubar o templo, e em 3 dias eu reedificaria. Ninguém pode fazer isso. Do que Jesus está falando aqui? Amados, é interessante nós entendermos que esse templo do qual Jesus está falando, ele levou 46 anos para ficar pronto. Algumas dessas pedras tinham 10 metros de comprimento. 10 metros de comprimento é daqui até ali, é daquela coluna. Uma pedra só de comprimento. Era algo que simbolizava a estabilidade do povo judeu, do povo de Israel. Eles olhavam aquele grande edifício e ficavam admirando.
e era de fato um marco para eles. Era assim algo muito importante, em especial naqueles dias. Simbolizava a força, simbolizava a presença de Deus. O próprio Senhor Jesus, ele trata com deferência esse templo, porque a Bíblia diz em João, no capítulo 2, versículo 16, ele diz: esse templo é a casa do meu Pai. Jesus não estava menosprezando o templo. Jesus não estava desafiando o templo. O que Jesus estava falando então? E aqui eu quero começar a ministrar o seu coração em relação a esse assunto. Lembre-se, amados, havia grupos na época de Jesus. Note que havia grupos como os essênios, é um grupo que morava ali em Qumran, existem ruínas dessa vila até hoje ali em Israel, eram estudiosos da palavra, e eles pegavam, por exemplo, porções do livro de Daniel, e eles sabiam que de fato o templo seria destruído. E agora, os discípulos de Jesus ouvem ele falar: esse templo será destruído e não ficará pedra sobre pedra. Amados, abrindo aqui um parênteses, depois da morte de Jesus, aproximadamente 40 anos depois, esse templo foi destruído. Mais tarde, um outro sujeito, para ajeitar o templo, ele removeu todas as últimas pedras que estavam lá. Essas pedras grandes eu vou tirar. O imperador tirou todas elas. Isso que Jesus disse em relação ao templo físico aconteceu ipsis literis, não sobrou uma pedra sobre a outra. Isso aconteceu em torno de 40 anos depois. É pouco tempo. Muitos dos que estavam ali viram isso acontecer. Mas o primeiro ponto que eu quero destacar com você, quando Jesus ele diz: vê esses grandes edifícios, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Amados, é interessante nós vermos, em primeiro lugar, antes de entrarmos no apocalipse daqui, do texto, vamos entrar no nosso dia a dia. Jesus conhece o coração do ser humano. E ele está dizendo, entre outras coisas também, as coisas materiais, por mais belas, por mais imponentes, por mais estabelecidas que sejam, elas passam. De certa forma, nós temos uma boa experiência aqui. Nós não levamos 46 anos, foram 46 dias praticamente para construir esse templo. Estamos felizes, não é verdade? Estamos gratos a Deus. Mas lembra-se que nós temos comentado, não coloque o seu coração nisso, porque um dia isso aqui vai virar fumaça, vai virar poeira. Então, se alguém rasgar o tapete, né, não sai rasgando a sua roupa, é pecado, é blasfêmia, vai acontecer mesmo, a gente troca o tapete. Vai, né, se alguém quebrar lá um espelho, a gente troca, não tem problema. Jesus conhece o coração do ser humano e ele leva os discípulos para erguer os olhos para uma realidade. Aquilo que é material é passageiro. Vamos ver alguns textos que falam sobre isso e depois nós voltamos para a questão apocalíptica desse texto. Jesus abre os olhos dos discípulos para a temporalidade da matéria. É interessante, amados, que é da natureza do homem se impressionar com as riquezas. Isso está em nós. Já percebeu isso? Se você vai, por exemplo, num salão do automóvel, e tem esse carro, aquele carro, mas não tem a estrela, que todo mundo fica, uau, porque é conversível, porque não sei o que faz pipoca, porque não sei o que, porque não sei o que. Não é assim? Sapato. Ontem o pastor Lucinho Barreto estava falando que a esposa dele tem um quê com sapatos, né? E ele disse que ele estava lá num culto, feliz, dançando, alegre, jubiloso, e de repente tinha lá uma irmã vendendo sapatos naquele culto lá, naquela reunião. E ela chegou e ela logo queria 5 pares porque estava pelo preço de 1. Né? Ele falou, amor, sapato, sabia que Deus não gosta de sapato? Como assim? Ué, no texto da sarça ardente, Deus não disse para Moisés, tira as sandálias. Né? Então ele estava falando. Então algumas pessoas se apegam a carros, outros se apegam a sapatos. Né? Meu sapato, né? Se tira uma lasca do sapato, se tem barro no sapato, é um caso sério. Jesus conhece o nosso coração. Ele diz, filhos, não esqueça que essas coisas são passageiras. Lembra do teu Opala? Quem aqui já teve um Opala? Levanta a mão. Bem alto. Fernando, Rodrigo, quem mais já teve um Opala? Ali, tem mais um irmão ali.
Você tem saudade do cidadão? Não. Provavelmente não, né? Você era todo orgulhoso dele na época, mas o bichinho sai de traseira, é ruim de embreagem, gasta, é um horror. Por quê? Há controvérsia, mas é um... Por quê? Porque é passageiro. Porque passa. Lembra aquela casa que você morava em 1960 e alguma coisa, né? E aquele esforço para pintar aquelas paredes, ou aquela cerca que você tinha que ficar pondo cal, lembra disso? É desse tempo ou não? Tem gente que ouviu isso, chega a derramar uma lágrima, né? Passa, acaba, não é verdade? Mas o que na superfície do texto Jesus está dizendo? Não coloque o seu coração nas riquezas. Vamos ver um exemplo, eu vou mencionar para você, Gênesis capítulo 13, versículos 9 a 11. Gênesis 13, 9 a 11. Você pode abrir esse texto comigo. Gênesis 13, versículo 19 a 11. A Bíblia nos diz assim, Gênesis 13, 19 a 11. Não? Impossível. 9 a 11. A Bíblia diz assim, eu estou me acostumando com óculos aqui. Não está toda a terra diante de ti? Rogo-te que te apartes de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. Se a direita escolheres, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu que a campina do Jordão era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. Ela era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito na direção de Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente, e assim se apartaram um do outro. Abraão e Ló tinham os seus rebanhos juntos. Abraão propôs, Ló, faz o seguinte, escolha, nós precisamos cada um ir para um lado. E Ló ele escolheu baseado em quê? Naquilo que ele via, nas riquezas que ele via. Ele disse, se eu for nessa direção, eu vou me dar bem. Ele fez o quê? Ele colocou o seu coração nas riquezas. Mais adiante, se você olhar Gênesis 19, o versículo 25, dá uma olhadinha o que está escrito ali, em Gênesis 19, versículo 25, a Bíblia diz assim, subverteu, pois, aquelas cidades e toda aquela planície, e todos os moradores daquelas cidades, e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e foi transformada numa estátua de sal. Amados, o que chama atenção é que em uma vida é possível enriquecer e empobrecer. Você já viu que isso é assim? Não tem uma porção de pessoas que você conhece que eram ricas e poderosas e hoje passam fome? Aonde está o tal do pneu carecou, HM trocou? Lembra-se disso? Você ia lá ver o presépio lá na HM, não ia quando era criança lá? Sumiu. Não tinha prosdóximo ali na frente de onde é o hospital psiquiátrico ali? Onde que está isso? Né? Você não era assim apaixonado pelo teu conga, pelo teu bamba ou pelo quixute? O que a Bíblia está dizendo? Não coloque o teu coração nas riquezas. Veja um outro texto que fala sobre isso, em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17, não precisa abrir, mas a Bíblia diz, diga aos ricos para não colocarem a esperança nas riquezas. Por quê? Porque as riquezas são passageiras. Mas Arno, Deus não quer que eu prospere, Deus não quer que eu fique rico, que eu fique milionário. Sim, Deus quer que você prospere, que você usufrua do melhor da terra. Mas Arno, qual é a essência, então, de enriquecer? É bem simples, amados. Dê uma olhadinha o que está escrito em Efésios, capítulo 4, o versículo 28. A Bíblia diz, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, para que tenha com que acudir o necessitado. Aquilo que Deus confia a você e a mim, é para nós usufruirmos do melhor das nações, mas também para servir o próximo. Não para colocar o coração nas riquezas. Mas de vez em quando vale a pena você fazer um teste com você mesmo.
Já falamos sobre isso, sobre as reuniões de grupo familiar, né? O zelo excessivo na casa, no tapete, né? Convide alguém da rua para tomar um café na sua casa, né? E que deixe marcas ali no seu tapete, na cortina, por tudo que é lado, né? Faça um teste com você mesmo para ver o quão apegado ou liberto você está. É interessante que nós tivemos lá no nosso retiro de homens. Tava bom aquele negócio, hein? Irmãos, foi sério aquele negócio, né? Mas, bom, o próximo você não pode perder, irmão. Mas teve lá um test drive lá com 2 caminhonetes lá e tinha uma pista preparada, tudo bonitinho. E a gente vê alguns irmãos que vão lá com alegria, usufruem daquilo e deixam o carro na vez para o próximo. Mas tem outros que exageram na dose, riscam o carro, dá a volta além do que deve e não pensa no seu próximo. É uma maneira de como você trata as riquezas. Naquele momento, Deus confiou para você aquele veículo. Como que você está tratando? Colocando o seu coração, meu, não vou deixar ninguém pegar. Ou eu vou cuidar bem para que o próximo possa usufruir. Eu vi alguns irmãos, foi interessante, quando chegava a vez deles, eles davam a volta, sentavam no passageiro, chamavam o próximo. Irmão, vai lá, dirija você. Você percebe que é possível não colocar o coração nas riquezas, naquilo que é passageiro? A Bíblia diz ainda em Apocalipse 18:16, em uma só hora foram assoladas tantas riquezas. Portanto, em primeiro lugar, usufrua daquilo que Deus está dando para você. Não deixe de servir o próximo, mas não coloque o seu coração nas riquezas. Está claro até aqui, amados? Agora, em segundo lugar, vamos voltar ali para o texto de Marcos, capítulo 13. Aliás, eu gostaria que você olhasse Lucas, capítulo 21, que é o texto paralelo de Marcos, capítulo 13. Nós lemos em Marcos 13, 33, estai de sobreaviso, vigiai. Dá uma olhadinha em Lucas, capítulo 21, a partir do versículo 8. O texto que trata do mesmo assunto. Então, Jesus, quando ele vai falar daquilo que está por vir, em primeiro lugar, ele leva os seus discípulos a tirarem os olhos daquilo que é passageiro, e agora ele começa a dizer, ergam os olhos para algo que vai acontecer. Lucas 21, a partir do versículo 8, a Bíblia diz assim, respondeu ele, cuidado para que não vos enganem. Virão muitos em meu nome, dizendo, sou eu, e o tempo está próximo. Não os sigais. A Bíblia diz também no versículo 9, quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis. É necessário que isso aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Versículo 11, haverá grandes terremotos, fomes e epidemias em vários lugares, coisas espantosas e grandes sinais do céu. Amados, não é interessante quando você lê isso aqui? Não parece o resumo do Jornal Nacional, ou do Fantástico, ou do Datena? Não é interessante? O mundo, essa semana não teve terremoto? Teve terremoto. Há uns 2 meses atrás não teve um grande sinal no céu, quando aquele pedaço daquele meteoro, estrela, ou sei lá o que é, caiu lá na Rússia, lembram-se? Que feriu mais de 1.000 pessoas só com o que caiu de vidro em cima deles. Um grande sinal no céu. E apesar de toda a tecnologia que tem aí à disposição, ninguém conseguiu prever aquele pedaço enorme de pedra entrando na atmosfera. Grandes sinais do céu. Não tem acontecido tsunamis, coisa que não acontecia antigamente, pelo menos não que se tivesse notícia. Não tem fome na terra. Não tem epidemias. No nosso país não tem gente morrendo de uma gripe. Não está acontecendo isso. Você percebe que a gente começa a ver que Jesus começa a falar de coisas que você e eu estamos vendo acontecer. Eu não falei, mas o título da minha mensagem é Vigie. Jesus, ele diz, algumas coisas vão acontecer. A Bíblia não fala de nação se levantando contra nação. O mundo não está em guerra, de todo lado. Ameaça disso, bomba daquilo, todo tipo de guerra.
revoluções. Você não ficou assim meio apreensivo essa semana, olhando em São Paulo, Rio de Janeiro, aqueles tumultos todos acontecendo, e tiro, e não sei o quê, e spray de pimenta na nossa nação? E Jesus, ele menciona essas coisas para os seus discípulos que estão ali ouvindo ele. Primeiro ele fala do templo que será destruído, e depois ele fala desses acontecimentos terríveis que virão. Os discípulos ainda confundiam um pouco, eles achavam que tudo aconteceria na época deles. Mas Jesus, ele começa a detalhar que a destruição do templo é uma coisa, e as coisas que precedem a volta dele são outra coisa. Veja o que a Bíblia diz no versículo 21. A Bíblia diz assim: então os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Os que estiverem no meio da cidade, saiam. E os que estiverem nos campos, não entrem nela, pois dias de vingança são esses, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Amados, o que Jesus começa a falar para os seus discípulos e para nós, ele diz, sabe de uma coisa? De novo ele insiste, não se apegue a nada nesse mundo. Se você tem lá um casaco velho na tua casa, deixa lá. Se você tem lá um carro, não sei, deixa esse negócio para lá. Ele está dizendo, cuide da salvação da sua alma. Você recebeu o bem mais precioso, que é a salvação da sua alma. Vigie. Amados, tem muitos crentes nos nossos dias que estão abrindo mão da sua salvação por causa de coisas terrenas e passageiras. Uma coisa terrena e passageira. Fiquei de mal com alguém da igreja, não vou mais para a igreja. Já viu esse vírus por aí? E estão abrindo mão da sua salvação. Cadê fulano? Que igreja ele está? Não, ele está sem igreja. Abrindo mão da sua comunhão com os irmãos, com a igreja. E Jesus, ele começa a falar, esteja de sobreaviso, vigie, porque virão enganadores. Amados, quando Jesus diz virão enganadores, naquele período que Jesus morreu até a destruição do templo, muitos falsos cristos se levantaram. Hoje em dia, existem muitos enganadores que estão arrastando multidões após si. Por exemplo, tem pessoas que agora colocaram a esperança numa cantora do nosso país. Porque ela assumiu a sua homossexualidade, então vamos segui-la. É um tipo de falso Cristo. Não, se eu fizer o que ela faz, eu vou ser feliz. Não vai. Não, mas então vamos seguir aquele intelectual, porque ele ficou rico, milionário, vamos segui-lo. É um tipo de falso Cristo. Outro dia eu conversava com um empresário, e ele me dizia, e eu falando de Jesus para ele, ele me dizia o seguinte, não, pastor, eu não quero Jesus. Eu já achei o meu caminho. Eu vou anualmente para a Índia, e lá tem um guru, ele não fala nada, ele fica lá. É uma miséria, é rato para todo lado, é vaca, não sei o quê, mas eu fico lá. Dá uma paz, pastor. Vai para o inferno. Ué, não é verdade? Não é assim. Mas a gente olha, a gente acha estranho. Mas na verdade Jesus disse, virão falsos cristos e enganarão a muitos. Mas está acontecendo. Só que mais adiante Jesus diz, esteja de sobreaviso, porque eles vão tentar enganar até você, os eleitos. É interessante nós vermos, amados, que em Marcos, no capítulo 13, no versículo 13, diz assim, aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando a Bíblia diz perseverar até o fim, não está falando de ficar até o último dia, está falando de perseverar até o máximo, até as últimas consequências. E Jesus, ele fala mais. Ele diz em Lucas 21:17, ele diz, de todos sereis odiados por causa do meu nome. A Bíblia diz também, no versículo 16, até pelos pais, irmãos, parentes, amigos sereis entregues e matarão alguns de vós. E o pastor Lucinho, ele estava falando ontem lá no Dunamis, ele dizia o seguinte, lembra aquele tiroteio que aconteceu ali nos Estados Unidos,
em 96, 98, em Columbine, naquela escola que aqueles 2 jovens entraram e mataram cerca de 20 alunos, depois se mataram. Ali tinha 2 meninas, depois está tudo registrado, porque tinha testemunhas. Um daqueles meninos chegou para ela, era Cristi o nome dela, eu acho, e apontou a arma para ela e disse: você crê em Jesus? Ela disse: sim, eu creio em Jesus de todo o meu coração. Pum, matou ela. Foi na outra: e você? Você vai negar a Jesus? Ela disse: não, eu não vou negar a Jesus, Ele é o meu Senhor. E ele perguntou por quê? E antes dela responder, pum, atirou e matou aquela jovem também. Jesus disse: alguns de vós sereis mortos por causa do meu nome. É interessante, parece que Jesus sabe o que vai acontecer. E aí ele começa a nos situar. Perceba em que tempo você está vivendo. E voltando para a primeira questão, amados, Deus conhece a nossa natureza. E Ele sabe que nós temos uma tendência de nos apegarmos àquilo que é material. E ficarmos ciscando aqui na vida, tentando só nos aposentar e comer pizza. É bom, cuide da sua aposentadoria, mas não como alvo máximo da sua vida. E Jesus diz: ei, você vai enfrentar uns dias interessantes ainda. E a fé de muitos será colocada à prova. Agora, você deve estar pensando, assim como os discípulos: Arno, quando Jesus vai voltar? E quando esse sofrimento virá na minha casa? É uma boa pergunta. É a pergunta que os discípulos fizeram para Jesus. Bem, e aqui abre agora em 3 correntes de pensamentos. Um pouco de teologia para você agora. Existe um grupo de pensadores que são os pré-tribulacionistas. Existe um grupo de pensadores que são peritribulacionistas. E existe um grupo, uma corrente que é pós-tribulacionista. Trocando em miúdos. Existe um grupo de pessoas que entende que a volta de Jesus, ou seja, você e eu, seremos tirados da terra antes desses sofrimentos virem na nossa casa. Existe um grupo de pessoas, eles entendem que durante esse sofrimento, Jesus vai voltar e vai nos levar. E existe um grupo de pessoas que pensa e entende que é só ao final desse sofrimento que Jesus vai voltar. Arne, o que é que você pensa? O que é que a igreja, como é que a igreja entende? Bem, baseado no texto de Mateus, você pode abrir se você quiser, Mateus capítulo 24, o versículo 22, Mateus capítulo 24, o versículo 22, a Bíblia nos diz assim, Mateus 24, versículo 22 em diante. Que é o mesmo, trata o mesmo assunto. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Ora, nós entendemos que tudo isso vai acontecer e nós vamos estar por aqui. E durante essa tribulação nós seremos arrebatados, porque o texto é muito claro. O texto diz, se aqueles dias não fossem abreviados, por causa dos escolhidos. Ora, você e eu somos escolhidos. Nós vamos estar por aqui. E ele fala de abreviar os dias, é porque nós vamos estar vivendo esses dias. Arno, por que isso é importante? Amados, porque a Bíblia ela é muito honesta com você e comigo. E Jesus de novo ele diz, ei, filho, filha, não se apegue ao que está aqui passageiro. Virão dias de muita confusão sobre a terra. Mas sabe de uma coisa? Vigie, esteja preparado e lembra-se o final da nossa mensagem? Eu voltarei. E ele diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. Amados, Jesus está dizendo, sabe de uma coisa? Nós vamos precisar erguer o nosso nível de vida cristã. Ainda muitas pessoas vêm à igreja só para tirar benefício de Jesus. Mas nós estamos amadurecendo, indo para a igreja para oferecer algo para Jesus. Tem pessoas que ainda vêm na igreja, eu quero curtir um louvor abençoado.
Mas tem outro que ele já vem, eu quero louvar junto com os meus irmãos ao meu Criador. Não é assim, amados. Eu estava vendo o quase desespero do Gerson aqui, implorando para você. Por favor, venha junto na quarta-feira evangelizar. Não, mas quarta-feira é o dia da pizza, quarta-feira é o dia do filme. Venha, por favor. Uma igreja que está se preparando para servir. É interessante, amados, você pode estar também pensando, mas Arno, ok, qual é o dia que Jesus vai voltar? E a Bíblia diz, em Mateus 24:36, que só o Pai sabe o dia e a hora exata. Você sabia que já apareceu muito falso Cristo por aí? De vez em quando aparece um maluco afirmando o dia que Jesus vai voltar. E na nossa geração isso? Já viram esses doidos por aí? Não. Tal dia Jesus vai voltar. Né? O que esses malandros sempre falam, né? Então já que ele vai voltar nesse dia, você vai lá para aquela chácara, para aquele sítio, fica lá só com a roupa do corpo. E todas as tuas coisas você dá para mim, porque Jesus vai voltar mesmo. Né? Sempre tem esse tipo de palhaçada. Já viram ou não? Inspirados no inferno. E as pessoas vão, porque estão sendo enganadas. Só que você e eu, amados, temos o privilégio de conhecer a Jesus, o verdadeiro Jesus. O Senhor dos Senhores, o Príncipe da Paz, o Pai da eternidade. E é interessante, amados, que agora eu quero que você vá lá para Mateus, no capítulo 24, versículo 27. Olha só o que a Bíblia fala sobre a volta de Jesus. Você pode estar pensando, ok, Arno, então eu estou caminhando, eu preciso vigiar, estar atento, e um dia Jesus vai voltar. Mas como é que vai ser? Eu tenho que ficar com a minha internet ligada? Como que é? Ele vai aparecer aos pouquinhos, porque esse é um tipo de engano também. Jesus apareceu em tal lugar. Por isso que ele fala ali, você que está no campo, não vá lá, não saia da sua casa para ver. Você que está lá no campo, não esteja atento a esses enganos. Olha o que a Bíblia diz, como Jesus vai voltar. Você quer saber como ele vai voltar? Dê uma olhadinha em Mateus 24, versículo 27. Mateus 24, versículo 27. A Bíblia nos diz assim: pois assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Como que é um raio? Você consegue fotografar um raio? Só se for por acaso, não é mesmo? Você não consegue fotografar um raio. Vou preparar agora, 1, 2, 3, fotografei. Nós ficar fotografando com uma câmera ultra, mega, não sei o que lá mais. Mas como que é? É repentina, de uma hora para outra. E um raio você enxerga longe, não é verdade? O que Jesus está dizendo, filho, filha, eu vou voltar assim, num piscar de olhos. De repente Jesus vai se manifestar. Amados, e ele vai vir, esse dia vai acontecer. Esse dia está cada vez mais próximo. E, amados, para concluir, olha o que Jesus, primeiro ele leva os discípulos a tirarem os olhos da matéria, depois ele diz, olha, virão tempos difíceis, persevere, eu vou voltar. Agora eu quero mostrar para você como perseverar. Será que temos que ficar todos aqui dentro e ficar orando agora, acho que Jesus volta hoje? É assim que Deus espera que a gente persevere, que a gente vigie? Como que Ele espera que você e eu vigiemos e estejamos atentos? Dê uma olhadinha o que a Bíblia diz em Mateus, no capítulo 24, do versículo 45 ao 51. Mateus 24, do 45 ao 51. A Bíblia diz assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor encarregou da sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Se, porém, aquele servo for mau e disser consigo, o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos e a comer e a beber com os beberrões, virá o Senhor daquele servo num dia em que não espera e a hora em que ele não sabe, e castigará e lhe dará lugar com os hipócritas. Ali haverá choro
e ranger de dentes. Amados, Jesus ele conclui esse sermão e ele diz assim: eu quero mostrar para você o exemplo de 2 servos. Tem o senhor da casa e 2 servos. E ele mostra a conduta distinta de um para com o outro. Na verdade, está falando de você e de mim, de como nós podemos estar esperando a volta de Jesus. Amados, ele fala do servo bom e fiel. Você sabia que a fidelidade é uma marca daquele que crê na vinda de Jesus? A fidelidade para com a igreja, para com seus irmãos, para com Deus, para com a sua família, é uma marca daquele que aguarda a vinda de Jesus. Eu me lembro, no tempo que trabalhava na indústria farmacêutica, já há um bom tempo atrás, mais de 20 anos atrás, nós tínhamos os colegas de trabalho, e você que trabalha na área de vendas e viaja, você deve conhecer bem isso, que muitas pessoas, então nos hotéis, está lá aquele monte de vendedor sozinho, assim como no posto de caminhoneiro, assim como em tantos outros lugares, e aí surge a ideia de fazer 2 coisas: beber e ir para uma boate. Não é assim que funciona? E veio me convidar: escuta, vamos tomar alguma coisa? Um happy hour, um não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E depois tem umas mocinhas lá, não sei o quê, não sei o quê. Bem, qual era a minha resposta para essas pessoas, para esses homens? Se você não consegue ser fiel à tua esposa, que tipo de gente é você? Você nunca vai ser fiel na empresa que nós trabalhamos, para o nosso chefe, nunca. Não é verdade, amados? O crente que espera Jesus, uma das marcas dele é a fidelidade. Você pode confiar nele. Observe pessoas fiéis, saiba, elas têm uma consciência de que vão prestar contas da sua vida ao Criador. De vez em quando eu era mais azedo com aqueles vendedores, quando eles aí pegavam no pé, já deve ter acontecido você, o Arno não gosta de mulher, olha aí, ó, tá vendo? Ele convida, ele não quer sair. Já não aconteceu isso com você? E às vezes eu era assim, estava meio bronqueado no dia: olha, eu gosto tanto que tem uma só para mim, não que nem você, que tem que dividir a tua mulher com um monte de outros homens. Oh, que é isso, Arno? Também não precisava apelar. Ué, tá apertando, né? Dá um apertinho de volta. Já. Lógico, se você está traindo tua mulher, você acha que ela não vai trair você? Aí eles ficavam pensando, não é verdade? Bom, enfim, só abrindo o coração aqui, já passou, tá tudo bem. Eu até me perdi aqui do meu último ponto aqui. Servo fiel e prudente. Quem é o servo fiel e prudente? A quem o Senhor encarregou da sua casa para dar o sustento a seu tempo. Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Dar o sustento a seu tempo, amados. Ele está falando aqui de você se ocupar das coisas do reino de Deus. É disso que ele está falando. Ele não está falando de você ser um servo que vem para Jesus e simplesmente viver só os benefícios da vida cristã. Não. Ele fala de dar sustento a seu tempo para a casa de Deus. Amados, aquele que aguarda a vinda de Jesus sabe que existem coisas mais importantes para fazer do que só a sua própria vida. Quando nós, por exemplo, insistimos aqui, vem nos ajudar na IBI, vem ajudar no louvor, no grupo de serviço, na filmagem, nisso, naquilo, é o tipo de pessoa que crê que Jesus está voltando. Em compensação, ele fala de um outro servo, mau e negligente, que faz o quê? Ele diz no seu coração: o meu Senhor tarde virá. Amados, essa é a postura da pessoa que não vigia. Ela acha que não será hoje o dia da prestação de contas. Não tem prova hoje, então hoje está liberado. Não vou prestar contas hoje, está liberado. Não vai acontecer nada, está liberado. De repente, está preso. Não é assim que funciona. Não apenas isso, mas a Bíblia diz que ele começa a se aliançar, a beber com os beberrões e comer com os glutões. Ou seja, são pessoas que esquecem a volta de Jesus
e se dedicam só àquilo que este mundo oferece. Não tem esses programas que falam de gastronomia, aliás, tem uns bacanas aí, que é umas comidinhas boas, mas tem gente que faz daquilo o final da sua vida. Diz, não, Jesus não vai voltar. Já ouviu isso? Não, o meu prazer é comer. Já não sobrou nada na minha vida mesmo. Eu vi essa semana de um sujeito na casa de 50 e poucos anos. Bom, essa altura da vida só sobrou o prazer de comer. Então eu vou comer bem. Pela madrugada. Primeiro que é novo, né? Não sei se porque eu estou chegando perto dos 50. Mas primeiro que é novo. Segundo, amados, isso mostra que não está aguardando a vinda de Jesus. Há que se rever esses valores. E para nós concluirmos, amados, o Senhor virá. Você e eu somos responsáveis por cuidar de nós mesmos, por permitir ao Espírito Santo que nos conduza em triunfo ao encontro com Jesus. Ele diz, vigie. Como que eu vigio? Seja fiel ao teu Criador. Tudo que estiver ao teu alcance fazer, faça. Não abra mão da sua salvação, das tuas promessas, das suas convicções em Jesus, porque Jesus voltará. Amém, amados? Você recebe essa palavra? Glória a Deus. Eu convido você a ficar em pé, por gentileza.